querer respirar lá no seu quente ninho, a luz também enxergar. Um coração que quer crescer e o sentimento por expandir, de quem vem nascer pra mamãe chorar e sorrir. E sorrir, oh, oh, sorrir, oh, ah. Vem criança, vem surgindo com a divina beleza de viver. Vem criança, vem chorando e no colo junto ao seio emudecer. Vem criança, vem sorrindo, alegre por de novo renascer, renascer e viver, renascer e crescer. Mamãe, eu te quero sentir, me eduque, quero evoluir. É nosso destino irreversível, a gravidez é compromisso a assumir. Meus bracinhos nesta chance procuram também trabalhar para um mundo novo de esperanças que na terra há de vingar, de vingar, oh, oh, de vingar, oh, ah. Vem criança, vem surgindo com a divina beleza de viver. Vem criança, vem chorando e no colo junto ao seio emudecer. Vem criança, vem sorrindo, alegre por de novo renascer, renascer e viver, renascer e crescer. Renascer e viver, crescer. Vamos lá. Mais uma vez, boa noite a todos. Beijo para quem foi chegando aí. Lindo coração, Sâmia. Obrigada. Coração é para nós, né? Para nós todos. E que a gente deixe as crianças nascerem. Vamos lá. O nosso estudo de hoje, a gente está trabalhando com o livro Coragem, Chico Xavier. E quem vai fazer a leitura de hoje e o comentário vai ser a nossa querida Bia. A página de hoje se chama Renovação e Preparação. Estou dividindo aqui com vocês. E em seguida, a Fátima, querida, vai continuar com o capítulo 14, Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Esse capítulo 14 foi o item 6 que ela vai ler, né? Quem é minha mãe e quem são meus irmãos. A Marlúcia começou ontem. Então, já vou passando a palavra aí para a nossa amiga Bia. Seja bem-vinda, Bia. Pode liberar. Boa noite. Boa. Tá dando para ouvir direitinho? Muito bem. Já pode começar a leitura? Pode. Renovação e preparação. O homem prepara-se através do ensino para conseguir atestados de competência. Organiza medidas adequadas para assegurar a eficiência administrativa. Planifica a economia, imuniza-se contra doenças. Dirige realizações, garantindo-nos contra aflições destrutivas e inúteis. Urge a regimentar as próprias forças para sabermos facear as renovações que a vida nos apresenta. Enquanto no mundo físico aspiraríamos a ver nossos detidos de modo permanente no encanto verde da infância, mas é preciso adestrar-nos em experiência a fim de observá-los adultos, com as provas e tarefas que hajam trazido a reencarnação.
ante as promessas de felicidade no casamento, quando na edificação conjugal desejaríamos eternizar-lhes alegrias do início, todavia é forçoso acolher sem alarme as lutas e deveres que são impostos pelo instituto familiar. Estimaríamos manter inalteráveis as nossas afeições. Entretanto, a obra da evolução e o esforço de resgate variam de criatura para criatura, compelindo-nos muitas vezes a separações transitórias e necessárias. Insurgimos-nos habitualmente contra a desencarnação das queridas. No entanto, segundo as leis que nos regem a Terra, a saída do carro físico é diferente para cada um em particular. Compreendamos que as nossas telas de serviço se modificam de maneira constante e atendamos às transformações da existência com espírito de aceitação e serenidade. Para isso, é preciso estejamos vivendo prontos a servir, como e onde estiver, reconhecendo que Deus, pelo mecanismo das circunstâncias, nos oferece invariavelmente todos os recursos de que necessitamos. E quanto ao que possamos receber, nos dá sempre o melhor. Emmanuel. Eu entendi que essa página vem falando de como a gente aceita as nossas mudanças, né? E que elas acontecer, as mudanças, porque faz parte do processo evolutivo, né? Não existe evolução se a gente não muda. E eu pensei que, uma vez eu vi uma postagem no Instagram falando sobre as sementes que brotam e elas não se debatem para brotar, elas apenas aceitam o tempo e a forma como elas têm que brotar. E a gente se debate quando tem que mudar alguma coisa. Nossa primeira atitude é se bater, é se revoltar, é ficar triste ou ficar chateado ou não querer sair do lugar. Mas como é lei de evolução, e uma vez a Jane falou isso no estudo de evolução, é para todos. Então vai acontecer. E se a gente tivesse um pouquinho mais de fé, não é nem fé em Deus, mas é fé no que a gente estuda também. Claro que a fé na fé, naquela força que nos criou, é essencial, mas a gente estuda que a gente só recebe aquilo que a gente merece e que é uma questão energética. Se você faz, aquilo volta para você. E a forma como vai voltar, você vai decidindo da melhor forma que você conseguir, né? A gente é a espiritualidade. Se a gente confiasse mais nisso, a gente ia saber que a gente só passa aquilo que é necessário para nós. E que a gente mesmo procurou isso de alguma forma, né? Eu achei interessante também que você, no vídeo, começou falando que a gente deixa as crianças nascer. E aqui fala disso também, porque a gente quer manter, se a gente pudesse, a gente manteria, né, as crianças, os nossos, eternamente na infância. E acredito que essa força que criou a gente também sinta assim, mas é necessário para eles e para nós, que nós somos crianças aos olhos de Deus, né? É necessário para eles e para nós que a gente mude, que a gente cresça e evolua inteiro. É isso. É isso, muito bom, minha amiga. Excelente reflexão que você fez dessa página. Essa página é muito bonita, né? Eu também achei. Quem conseguiu ler antes pôde ver com a tua leitura ainda mais coisas que a gente não viu numa primeira leitura. Muito bonita. Obrigada, Anne. A gente abre agora para os comentários dos colegas e, mais uma vez, eu digo que eu estou com problema de vista, hein? Não tem nem uma mãozinha azul, por enquanto, aqui. Roberto e Mário, meus amigos queridos, vamos lá. Roberto. Realmente, né, essa mudança nas nossas vidas,
é uma coisa que nós temos dificuldade ainda de aceitar, né? Porque a gente se programa, né, para uma determinada situação, para uma determinada atividade, mas tem, outro dia até eu falei, tem um ditado chinês, né, que fala que quando a gente trabalha 20 anos, outro dia até eu falei isso aqui, nós podemos ter um ano de experiência repetido 20 vezes, ou podemos ter 20 anos de experiências cada ano, adquirindo mais experiências, adquirindo mais sabedoria, fazendo a coisa de forma diferente, o que é totalmente diferente. Duas pessoas podem ter exatamente 20 anos de trabalho, uma ter um ano de experiência e a outra ter 20 anos de experiência. Então, a vida é assim, né? À medida que é possível, os nossos benfeitores espirituais programam e nos colocam numa caminhada em que a gente tenha, em cada ano, uma experiência nova, em cada encarnação, uma experiência nova, em cada dia, uma experiência nova. Então, a gente tem que estar lúcido com relação a isso e preparado para vivenciar e aprender e se fortalecer dentro dessa situação. Aí. Muito obrigada, Roberto, pelo teu comentário. Passa aqui para o meu amigo Mário. Bem-vindo, Mário. Boa noite. Oi, boa noite. Espero que esteja me ouvindo bem. Bom, olha só, eu percebi na página do Emmanuel que ele nos alerta também para quando os nossos filhos crescem, com a evolução de cada criatura, eles podem até, em certos momentos, se separarem de nós, ou até, com todo respeito, outros familiares. Por quê? Porque digamos que você esteja num estágio tal de evolução, quando você se casa, ou quando você tem filhos novos, etc. E digamos que você vá crescendo em evolução e aqueles outros espíritos que estão com você não cresçam, não sejam similares, não fiquem afins com as suas mudanças, né? Você vai haver uma certa situação um pouco mais difícil. Então, ele está nos preparando, quando seus filhos crescerem, apesar da educação que você deu, do evangelho e educação normal, etc., pode ser que eles venham com a carga, logicamente, individual de cada espírito, e eles se tornem outras pessoas, quando mais adultos. E você tem que estar preparado para isso, não para deixá-los de lado, de maneira nenhuma, mas para entender que eles, naquele momento, eles podem ter até outras opiniões a respeito da vida que não são as suas, apesar do ensinamento que você possa ter transmitido a eles. Eu acho até que isso foi o que Jesus quis dizer quando disse que, né, veio trazer a espada, né, que é o problema da família, né, quem amar mais seu pai, né, ou não odiar seu pai, apesar que odiar é amar menos, não é? Naquela época odiar queria dizer amar menos. Mas ele veio dizer, eu vim trazer a cisão, eu vim trazer a espada, o pai contra o filho, mas não era o pai contra o filho no sentido de amor, era o pai contra o filho o seguinte, olha, o filho pode ter uma opinião diferente do pai, dependendo do grau de evolução que ele tem e dependendo do grau de evolução que ele consiga nessa vida. E isso pode fazer uma certa divergência. Nós vemos isso em famílias onde, às vezes, as religiões são diferentes, entre irmãos, entre filhos e pais, e aí pode, dependendo, logicamente, da evolução de cada um, criar um abismo maior ou uma aproximação maior. Então, eu achei interessante esse lado da explicação do Emmanuel dentro dessa página aí no Coragem. Muito bom, muito boa contribuição, Mário. Tem um livro que se chama Nossos Filhos São Espíritos, né? E tem uma parte do livro que fala sobre que ele cita que a sensação do pai nessa situação onde há essa divergência de grau evolutivo é que ele chegava num baú de tesouro, mas ele não tinha a chave, porque ele chegou no baú do tesouro, mas a chave estava com o filho dele. Então, ele tinha que aceitar o tempo que o filho dele ia evoluir e esperar para que eles pudessem abrir aquele tesouro juntos. Eu converso, falo isso com afeto, porque a gente precisa aceitar como o outro é, o do outro. E mesmo que seja doloroso a gente ficar ali naquela espera, querendo abrir aquele tesouro logo, não adianta, porque a chave é na nossa mão. Tem que ter no tempo certo para encontrar a chave. Muito bom.
Ana, a gente chegou ao nosso tempo. Vou pedir o Zé para aguardar o comentário para o final, só para a gente não atrasar a nossa amiga Fátima, o tempo dela. Vou pedir a Anne para fazer a prece inicial, por favor. Tá bom, tá bom. Vamos respirar profundamente. Vamos começar agradecendo a essa força divina por mais um dia no nosso planeta, na nossa casa. Agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui para estudarmos um pouquinho mais dos ensinamentos de Cristo. Pedir aos nossos amigos espirituais, aos nossos guias, de cada um de nós que possam ser próximos neste momento para nos ajudar a entender melhor as lições do dia de hoje e que possamos absorver as boas energias do plano espiritual, dos amigos do bem. Que assim seja. Graças a Deus. Então, eu passo a palavra agora para a nossa amiga Fátima, para que ela possa fazer a leitura do Evangelho. Obrigada. Boa noite a todos. Boa. Obrigada. Bom, eu vou ler o item 6 do capítulo 14, honrai vosso pai e vossa mãe. Certas palavras parecem estranhas ditas por Jesus, por não estarem de acordo com a sua bondade e sua inalterável benevolência para com todos. Os incrédulos não deixaram de fazer disso uma arma, dizendo que ele se contradizia a si mesmo. Um fato irrecusável é que a sua doutrina tem como base fundamental, como pedra angular, a lei de amor e de caridade. Ele não podia, portanto, destruir de um lado o que estabelecia do outro, de onde é forçoso tirar-se esta consequência rigorosa. Se certas máximas estão em contradição com as palavras que atribui a Jesus, foram mal reproduzidas, mal compreendidas ou não lhe pertencem. Bom, o Evangelho nos traz no item 6 do capítulo 14, honrai vosso pai e vossa mãe, que algumas palavras parecem estranhas ditas por Jesus, por não estarem de acordo com a bondade e a sua inalterável benevolência para com todos. Entretanto, se Deus é amor, Jesus veio nos trazer e lembrar essa máxima, então todas as lições de Jesus têm como objetivo levar o amor. Para os mais desatentos, ao ler determinadas parábolas de Cristo, poderão interpretar literalmente e dessa forma deturpar a premissa divina de amor. Se uma árvore é boa e saudável, seus frutos serão bons e saudáveis. Logo, sendo Deus bom e Jesus o mestre que aprendeu suas lições e veio nos ensinar, suas palavras jamais poderiam incitar o ódio, a raiva ou quaisquer emoções negativas. Sendo assim, devemos interpretar as parábolas de Cristo em busca da lição amorosa. A suposta e aparente palavra estranha de Jesus leva aos incautos e inimigos do cristianismo a uma interpretação literal, causando discórdias, ataques e situações vexatórias, muito mais para quem as produz do que para quem as interpreta. Sendo assim, o Espiritismo vem nos trazer o ensinamento e a interpretação mais reta das palavras de Jesus, nos relembrando que as contradições são apenas aparentes, residindo no estudioso a má interpretação. E para concluir, não poderia deixar de falar do amor e da caridade, né, que ele cita aqui, né? Então, eu recorri no livro dos Espíritos, na pergunta 886, que ele fala sobre amor e a caridade, diz que são complementos ali de justiça, porque o amor ao próximo faz-lhe todo o bem possível e que nos desejaríamos que nos fosse feito.
Então, como esse próprio parágrafo 6 diz que o amor e a caridade é a base fundamental da doutrina. E essa base é complemento da lei da justiça. Então, eu me perguntei o seguinte, então o que cabe a cada um de nós, né, enquanto filho de Deus? E eu entendi que é interpretar sempre o ensinamento de Jesus com base no amor e na caridade. Aproximar-se cada vez mais da justiça divina, entendendo o verdadeiro sentido e sermos capazes de praticar a justiça das justiças, ou seja, a justiça real, com sentimento de verdade, equidade, acima de qualquer paixão humana. Foi essa minha pouca contribuição. Obrigada. Muito bom, acima de qualquer paixão humana. Muito bom, Fátima. Excelente reflexão. Evaldo, eu vou perguntar ao Zé primeiro se ele quer falar, porque ele tinha levantado a mão outra vez. Zé, meu amigo, você quer falar agora? Eu vou falar, não, eu estou falando, eu queria colocar que muitas das vezes, em relação aos filhos, eles alcançam outros voos. E a gente, às vezes, não estamos preparados para que, libertados, para que eles possam alçar outros voos, e a gente fica estagnado e muitas das vezes a gente fica chateado com isso, né? Então, é uma forma de a gente aceitar que, como estamos em evolução constante, muitas das vezes nós estamos estagnados, e eles não. Eles almejam outros voos, entendeu? É como se fosse águia. Cada vez mais ela alcança altitudes superiores. Então, em relação aos nossos filhos, é isso. Muito bom. Eu te confesso que eu sou uma mãe meio atípica. Eu estou quase comprando as asas para eles voarem. Entendeu? Eu dou maior apoio para que eles voem bem alto e sejam independentes e vivam a vida deles, né? Saibam que eles têm que correr atrás sozinhos. Então, eu estou já comprando as asinhas para eles. Obrigada, Zé. Evaldo, meu amigo, bem-vindo, boa noite. Boa noite. Primeiro, assim, agradecer a Bia e a Fátima pelas interpretações tão simples e profundas que vocês trouxeram dos temas que se interligam, né? Todas as vezes que o tema de Emmanuel vem nos trazer uma visão, é sempre de comportamento, e não só de interpretação, não. Emmanuel nos propõe um comportamento condizente com as nossas palavras. E nesse texto, Kardec, assim, eu fico apaixonado pela lucidez do codificador. Por quê? Porque o Evangelho foi escrito em grego, né? E, com exceção de Lucas, os outros evangelistas não dominavam o grego na excelência da língua. Lucas, por ser grego, tinha uma escrita muito mais clássica. E os outros discípulos era assim, como um inglês do Cais do Porto, né? Ela quase laica, nós laica, sabe? Então, a interpretação de um idioma pobre, que nem o grego koiné, que era da época, era suscetível de várias interpretações sobre o mesmo texto. Sobre o mesmo texto. Então, e seria incompatível Jesus ser indiferente aos laços fraternos com a mãe, com os irmãos, aonde, como Kardec diz, que ele prega o amor como absoluta condição de chegar a Deus. Então, e no final, Kardec coloca uma frase que eu acho sensacional, quando ele diz que as palavras que lhe atribuem foram ou mal reproduzidas, ou mal compreendidas, ou não são suas. Então, Kardec quer que cada um de nós analisemos de acordo com a nossa interpretação, mas sem fugir, como a Fátima falou, da lei de amor e caridade e justiça. Perfeito. Muito bom, Evaldo. Muito obrigada pela tua contribuição. Eu vou passar aqui para o Mário, para ele fazer o comentário sobre a página.
Hoje eu não tenho o Fernando aí com a mão, né? Mas ele está na Mas olha área, só, hein? nem isso não deve estar totalmente. Não, a gente está brincando aqui, lógico que a gente gosta. Mas o Evaldo até falou o que eu estava pensando aqui. Na realidade, a gente entende que os evangelhos foram escritos e nem todos eram apóstolos diretos do Cristo. Essa que é a verdade. Né? Foram os outros, foram os segundos, terceiros que escreveram. Logicamente, alguns papiros se perderam, o cara traduziu do grego, do aramaico, assim vai. Mas isso não é o grande problema. Acho que a grande situação é o seguinte, que a gente tem obrigação, que a doutrina espírita diz, a usar o bom senso, que foi o que o irmão falou. A gente vai ler um livro espírita e vai olhar, olha, esse livro espírita é bom. Não, esse livro espírita aqui, ele é repetitivo. Ele é bom, mas ele é repetitivo. Ele está repetindo várias coisas que já foram ditas. Ótimo, tudo bem. É uma forma de explicar de outra forma. Tudo bem, sem problema nenhum. Interpretação sobre a mesma coisa, com outra linguagem. Show. Mas você tem que fazer análise. Aí você pega o livro, você vê que realmente o livro não tem aquela tendência doutrinária, apesar de se dizer espíritas. E aí você vai fazer a mesma coisa com o Evangelho. Tem que ter bom senso com Jesus. Jesus jamais maltrataria um pai, a mãe, a filha, só comia com ladrão, prostituta, ia brigar com a mãe, com o filho, com os irmãos. Não, claro que não. Mas ele aproveitava as situações para dar uma educação aos outros da época, de acordo com o que eles entendiam da época. Mas como Jesus é perfeito, ele colocou do jeito que nós conseguimos, estudando a história antiga, da época de Jesus na Palestina, os costumes da época na sociedade, e estudando, logicamente, como ela seria interpretada espiritualmente, para os espíritos, a gente consegue ver que as palavras do Cristo não têm contradições. Quando ele diz que é meu pai, que são meus irmãos, ele não quis dizer, olha, eles não são. Ele quis dizer o seguinte, vocês também são. Quando ele diz, eu vim trazer a espada, eu vim separar o pai do filho, a mãe da filha. Por que ele diz isso? Porque ele quer separar alguém de alguém? Não, ele diz, olha, conforme a evolução de vocês, quem me aceitar pode sofrer o quê? O que eu sofro. A incompreensão, a injúria, o medo de aceitar, o medo de que a obrigação ou a ideia de ter que mudar. É o que eu estava comentando no outro contexto da Emmanuel. Né? Você namora uma pessoa, casa com uma pessoa, você gosta de feira, gosta de bebida, aí você vai para um lado que você cresce espiritualmente, diz o seguinte, olha, já não dá mais para mim ficar frequentando a feira, já acho que a bebida não tem mais graça. Se aquela pessoa não te acompanha, vai criar uma cisão. Então, dentro de um próprio relacionamento, a evolução de um, sem a evolução do outro, faz uma separação. Não no sentido total, mas há uma cisão. Quando a pessoa evolui bem, entende e continua com a pessoa e tenta ajudá-la. Quando a pessoa não entende, há separações inevitáveis, como diz o nosso querido irmão. Mas olha, Jesus está no comando. Então, até nos evangelhos de Jesus, ele usou o dedinho dele, a mãozinha dele, fazendo um efeito físico, uma psicografia, digamos assim, mecânica, dizendo o seguinte, olha, o que tem que escrever a respeito de mim é isso aqui, tá? Até nos filmes, às vezes, sobre Jesus, nós vemos a emoção que é trazida pelos atores, porque os espíritos influenciam, e aí eles colocam aquela emoção diferente. Quem vê filmes sobre Jesus percebe isso, a não ser aqueles que são mal feitos, né, que não vale a pena falar. Isso aí. Mário, seu microfone continua vindo com um ruídozinho, que às vezes a gente perde um pouquinho do que você fala, é uma pena, mas a gente conseguiu entender tudo. Ah, foi muito bom. Vou trocar isso. Como o Fernando falou outro dia para a Jane, o teu microfone está indecente, por favor, troque. Mas a gente conseguiu ouvir e entendeu muito bem, te agradeço muito. Você fechou o microfone. Não falou. Mas tudo bem, vamos lá. Tá bom, meu amigo, obrigada. Vou passar aqui para o Roberto. Roberto? Eu realmente, eu já não escuto bem quem com a internet normal, eu já tenho dificuldade, né? Mas eu realmente não consegui entender o que o Mário falou, que é uma pena, né? Porque o Mário sempre faz as colocações que eu gosto muito, aprecio, reflito, né? Como também isso que o Evaldo colocou das traduções e das interpretações, né, do que foi efetivamente falado por Jesus. Eu sempre tive para mim uma sensação de que é exatamente uma distorção de entendimento ao longo dessas traduções.
Eu acho que o que nós tivemos ali foi a primeira aula contra o nepotismo da humanidade, entendeu? Quando Jesus fala quem são meus pais, quem são meus irmãos, quem é minha mãe, quem são meus irmãos, o que ele está falando é que todos nós somos irmãos. Não é que ele tivesse qualquer intenção de menosprezar, de diminuir o valor desse vínculo que ele, evidentemente, de amor imenso, né, que ele tem, já tinha e tem com a mãe dele, né, que é um espírito que é das maiores assessores, vamos dizer assim, das maiores, vamos dizer assim, assistentes que ele tem aqui na Terra, né? Então, o Jesus quis, a minha interpretação foi que ele sempre quis colocar que isso aí a humanidade toda, nós somos irmãos. E são irmãos todos aqueles que fazem a vontade do nosso Pai que está no céu. Então, o que ele quis foi mal colocado nessa tradução para o francês e para o português. Certamente, ele quis transmitir exatamente o contrário, que todos os que fazem a vontade do Pai são parentes, são ligados entre si pela afinidade, pelas intenções, pelos sentimentos. Eu vejo dessa forma, entendeu? Muito bom, Roberto. Por isso, a importância dos estudos, né? Porque se a gente estuda, se a gente faz a faculdade, a universidade, de cada ano fazer um livro, livro dos espíritos, livro dos médicos, se a gente estudar, a gente é capaz de ler outros livros e ver traduções e analisar, né, com propriedade, saber se aquela tradução está legal, se não está. Então, muitas vezes a gente questiona, por exemplo, a palavra castigo, né, a palavra punição. A gente sabe que não é bem assim, pelo conhecimento que a gente tem da doutrina, do estudo que a gente vem fazendo esses anos todos, e que a gente precisa Adriana, continuar fazendo. Eu gosto muito das interpretações, quer dizer, né, que não estou dizendo que sejam os melhores, nem tenho a pretensão de achar que aquilo que eu gosto é o melhor, do Herculano Pires. Eu gosto muito. Eu também, mas a gente ainda encontra algumas palavras assim que a gente ainda vê, mesmo no Herculano Pires, que não tem, não vão ao encontro da doutrina, vão de encontro, batem de frente, né? Então a gente lê interpretando de acordo com o conhecimento que a gente vai tendo ao longo desses anos. Obrigada, Roberta. 10 segundinhos só. 10 segundinhos. Emmanuel nos diz que nós queremos interpretar um pensamento de Jesus do século I com as possibilidades do século XXI. Então, nós temos que ter proporcionalidade na interpretação e não seguir a risca a letra, porque o mestre falou que a letra mata, o espírito vivifica. Muito Perfeito. Bom. Ótima contribuição aí, Evaldo. Bia, minha amiga, eu vou passar para você, então, para você fazer o seu comentário, que você está com a mãozinha levantada, e em seguida você já emenda com a prece final, tá bom, minha querida? Eu ia falar que é exatamente isso que o Evaldo comentou, que a gente também está no século XXI já, a gente descobriu várias outras maneiras de comunicar mais saudáveis, né, que não existiam nem há 10 anos atrás, quem dirá há quantos. Então, a gente tem que aprender. Se a gente está evoluindo, gente, o livro vai evoluindo junto. Acredito eu que uma hora a gente vai ter uma nova releitura disso com as palavras mais acertadinhas. O planeta está evoluindo. A gente está indo para uma outra etapa de evolução do planeta. Com certeza a gente vai ter, não que o estudo será outro, mas acho que o vocabulário sim, né? Já pode fazer a prece? Pode sim, Bia, por favor. Então, nós vamos agradecer pelo nosso estudo da noite hoje. Agradeceremos aos nossos amigos espirituais, aos nossos guias, nossos protetores, pela presença no estudo de hoje. Vamos agradecer a todos os participantes pelas colaborações, que nós possamos levar esta boa energia, manter a frequência energética alta, alinhar nossos protetores e os nossos guias até o estudo de amanhã e fazer com que as palavras ditas e lidas possam ser as nossas atitudes para essa semana que se inicia. Que assim seja.
Muito bom, Bia. Muito obrigada, Bia, pelo estudo que ela fez. Obrigada a Fátima ao excelente estudo. Acho que as contribuições de todos foram excelentes também. E lamento quem perdeu o estudo de hoje. Foi muito bom, né, gente? Oportunidade única, né? Mas a gente vai ter outras. Eu já coloquei aqui todo mundo na tela para poder dar tchauzinhos. Os microfones estão liberados. Beijo no coração de vocês. Dá um beijo. Obrigada, tá? Tchau, Beijo, gente. gente. Obrigada. Fátima e Bia, parabéns aí. Obrigada. Boa noite a todos aí. Muito Boa bom. noite a Fiquem com todos. Deus. Boa noite.